pecado da mentira leva ao inferno. Então, mas eu respeito a posição de Sozinho. Ou seja, no seu ponto de vista, o Sozinho está a mentir e automaticamente está a cometer um pecado que... Consciente depois. Que se Jesus voltasse hoje... Agora ia ao inferno. Espaço de pedir perdão, não havia volta. Poderia não ter cometido vários pecados. Só o fato de afirmar que a Frelimo nunca cometeu fraude é um insulto àquilo que é a democracia moçambicana. Me parece como assim que está a chamar o Sozinho de pecador. Não, me entenda bem. Eu disse, se o Sozinho não tivesse a oportunidade de se redimir, e se Jesus, nesse exato momento, viesse para levar a sua igreja, olhando para o discurso de Sozinho, não havia margem de erros. Jesus teria dificuldade de levar Sozinho, porque o que o Sozinho disse não constitui a verdade. As últimas eleições foram claras, de uma fraude bem cozinhada, tanto em 2023, em 2024. Em 2023, o Celso entregou a Frelimo 64 autarquias e o Conselho Constitucional tirou 4 e deixou-lhes com 60. Quer dizer, não existe isto no mundo moderno como este. Num país imperfeito, num país de dificuldades, num país de corrupção, num país de desigualdade, tu não vais ter a maioria a votar na imperfeição do Estado. Então, é preciso dizer assim, eu prefiro não particularizar o problema de Sozinho, mas coletivizar e dizer o seguinte, este é o padrão daquele partido. Tudo que é honesto não funciona para eles. Até para eleger um presidente, ou por outras, para eleger um candidato às presidenciais, nós assistimos uma circulação de malas nas penúltimas eleições, não falo dessas que passaram, onde o candidato Felipe Jacinto Nunes concorria às eleições com os outros concorrentes como o Alberto Vaquina, os demais, que eram potenciais vencedores, o próprio atual diretor do CIS, que eram potenciais vencedores daquele encontro, daquele congresso, mas saíram derrotados porque o dinheiro que é a base deste partido, por essa razão, que esse partido vai ter que roubar até aquilo que não se rouba, porque o que lhes define como políticos é o poder financeiro. A Frelimo sem dinheiro não é Frelimo. Porque as pessoas já entenderam que votar na Frelimo é votar no fracasso. Agora, eu percebo que o Sozinho é membro do partido, tenha as convicções do partido, não pode fazer feio ao partido, tem que cumprir com a ética e ideologia política diferente da Renamo, que qualquer um pode fazer o que achar. Na Frelimo há uma disciplina, e nós todos conhecemos, a disciplina partidária. Contrariar os princípios do partido seria colocar em causa a militância do Sozinho. Mas sim que estaria a considerar que o Sozinho não está a usar o pensamento próprio, mas sim um padrão ou algo gerado. É proibido na Frelimo pensar diferente dos outros. É proibido. Isso é um perigo enorme. Então, é preciso dizer, a cogitação, a questão das eleições, se possível, eu entendi a narrativa do Cigaval, há aqui uma pretensão, se fosse possível haver mecanismos de adiar as eleições até, eu acho que a Frelimo faria com todo gosto. Mas olhando para os pressupostos, olhando para os indicadores, olhando para aquilo que é a pressão social, olhando para o contexto em que nós nos encontramos, em que não há margem de puxar uma nova poeira antes das eleições, não há nenhuma probabilidade da Frelimo enveredar por uma via tão perigosa como esta. É muito perigoso, seria muito perigoso a Frelimo entrar num complô de levar as eleições até 2020. Ok, mas sim, eu vou